Boa noite, pessoal. Está começando mais um Conexão do Sertão, onde você tem voz e tem vez aqui nesse mais novo podcast. Hoje vamos levar história inspiradora aqui do sertão da Paraíba para todo o Brasil e para o mundo também. Hoje vamos conhecer a trajetória de uma grande mulher, empreendedora, batalhadora e exemplo de perseverança. Recebemos Andreane Coimbra, princesense, filha de comerciantes, uma mulher que construiu sua história através do trabalho, da dedicação e da coragem. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Antes da gente passar a palavra para a nossa convidada, queremos agradecer aos nossos patrocinadores. iGreen Energy, Pilates para atletas, Fisiocorpus Pilates e Fisioterapia, Galeria de Arte Andréa Mariano, Grupo de Cultura Abolição e Centro Cultural João Mandu Neto. Primeiro bloco, vamos contar um pouco de como foi a infância e a adolescência da nossa querida convidada aqui, Andreane, e ao pouco a gente vai fazendo essa conversa aqui, um bate-papo bem descontraído. Seja bem-vinda, Andreane. Obrigada. E a palavra é sua. É um prazer, participar desse podcast. Fiquei muito feliz em receber o convite. É uma grande conquista, querendo ou não, estar aqui presente, porque eu sou uma pessoa que, há um período curto, estou influenciando várias pessoas, na área de, como é que eu posso dizer, para se autocuidar, Certo. E assim, tem o meu antepassado que também ajudo algumas pessoas, já ajudei, já dei cursos também e estamos aí, sempre para ajudar. Muito bom. Andreane, conta aí um pouquinho da sua história, da sua infância aqui em Princesa. Eu nasci e me criei aqui, Tive uma infância, entre aspas, igual uma criança tem, de brincar na rua com outras crianças, correr e ao mesmo tempo trabalhar, Então, assim, comecei a trabalhar desde pequena, mais ou menos uns 3 anos de idade. Mas, assim, nunca deixei de ter minha infância. Certinho, certinho. E como era a convivência com sua família, com seus pais, familiares, amigos? Não, até hoje temos uma união. Graças a Deus, somos uma família bem unida. A gente conhece sua família desde sempre, Família tradicional, sempre trabalhadora, muito parecido também com a minha. Sempre a gente começou, na nossa infância, já ali desde cedo, entre brincadeiras e trabalho, A responsabilidade começou desde pequena. Exatamente. E é importante para sermos quem somos hoje, Exatamente. A família sempre do lado, sempre apoiando. Exatamente. E me diz uma coisa, Andreane, como foi essa experiência hoje, Você é casada, tem filhos? Sim, tenho de 8 anos. Pronto, exatamente. Como foi essa tua experiência de infância, entre brincadeiras e trabalho, e essa relação para estar passando para o seu filho também, essa mesma, vamos dizer assim, herança que você recebeu na tua infância? Exatamente, eu passo a mesma herança. Do jeito que eu fui criada, eu também crio o meu filho, Como eu trabalho com doces, e quem me ajuda é ele e minha mãe. O povo diz, tu tem ajudante? Tenho, meu filho e minha mãe. Pronto, esse fim de semana mesmo, a maior parte do tempo foi eu e ele. Uhum. Quando o povo diz, quem te ajuda? Eu digo, meu filho, tem 8 anos, mas é uma criança. Eu digo, é uma criança, mas ele tem de aprender de pequeno que temos nossas responsabilidades, que nada vem fácil nessa vida, Foi assim que eu aprendi, que nada nessa vida vem fácil, a gente tem que ter as responsabilidades desde cedo. Ele praticamente é um senhor dono de casa, com apenas 8 anos. Exatamente, e a gente tem que colocar esses valores, para a criança, não, vamos dizer assim, tirando as suas responsabilidades e tirando também a questão da infância dela, como foi a nossa, Tem a responsabilidade, os valores e os deveres como Com certeza. Um cidadão, já aprender desde cedo,
Isso é importantíssimo, né? E me diz uma coisa, a questão que eu sempre conheci muito, a família de vocês trabalhava muito, né, a questão com a banca na feira de frutas e verduras. Como foi essa tua experiência? Já foi desde cedo, já foi depois? Não, já foi desde pequena, desde os 3 anos de idade. E não tinha com quem deixar, né? Uhum. E muitas das vezes eu me acordava, às vezes eles me deixavam na casa da vizinha, eu voltava a dormir, outras vezes eu não queria ficar e ia com eles, mas a maioria das vezes eu sempre ia com eles, eu não gostava de ficar, não. Certinho. Já comecei de pequena. Questão, e a tua adolescência, como é que foi? Foi praticamente igual à infância ou teve algumas mudanças? Não, foi a mesma coisa, conciliando o estudo com o trabalho, né? Uhum. E a adolescência não mudou praticamente nada, com as mesmas responsabilidades. Na questão do estudo, você chegou a concluir o ensino médio? Sim. Chegou a fazer alguma faculdade ou não? Ou sempre foi para o lado de empreender? Não, eu ainda concluí o técnico em saúde bucal, o ASB. Mas, assim, cheguei no fim, né, concluí, mas eu não me identifiquei com a área. Certo. Até então, como eu já me criei, né, me criei na parte de empreendedorismo, até então também não pensava em colocar um negócio, sabe aquela coisa, vivendo um dia de cada vez. Pronto, era assim que eu estava. Terminei o curso, tudo bem, mas vi que não era a minha área. Ainda tentei algo para me especificar e mais além, mas eu vi que eu não tinha amor por o que eu fazia. Então, se a gente não faz por amor, para mim não tem como a gente ir mais adiante, né? Assim, até chegar na confeitaria, tive vários obstáculos, não foi assim do dia para a noite, eu não sabia fazer um bolo, então foi um longo desafio. Certo, vamos já chegar nessa parte. Então é isso, pessoal. Estamos aqui com Andreane, uma história de vida e de superação, de infância e adolescência, como a grande maioria de nós aqui do sertão, certo? Para você que está acompanhando aqui o nosso podcast, já não esquece de se inscrever, deixa o teu like, compartilha e comenta. Pode deixar tua pergunta aí nos comentários, que ao longo da semana a gente pode estar passando para ela, para a convidada, e ela vai respondendo tanto nas redes sociais dela, como também nas nossas redes sociais, tá certo? Me diz uma coisa, Andreane. Passou essa adolescência, infância, adolescência, já chegando na fase adulta. Você já teve, foi, vamos dizer assim, forjada dentro do empreendedorismo, né? Isso. Então, quando foi que a Andreane, mulher, já adulta, se viu em abrir o seu próprio empreendimento? Quando foi isso que aconteceu? Foi mediante quando eu parei a verdura, né? Só que, entre aspas, eu não parei porque eu quis. Eu passei por um assalto e mexi um pouco com o meu psicológico. Daí, então, eu trabalhei somente para pagar um dinheiro que eu tinha pedido emprestado, passei um pouco de dificuldade, mas aí, então, eu vi que eu não queria mais. Eu não queria mais voltar, porque eu posso afirmar com todas as letras, é um grande sofrimento. Para acordar de madrugada, para estar viajando, porque eu viajava, eu mesmo comprava mercadoria, eu mesmo vinha, fretava caminhão, viajava com motorista, era 2 dias de estrada, 700 km para ir e 700 para voltar. Era um chão pesado. E chegava lá, acordava 3 horas da manhã e colocava o dinheiro no bolso e ia andar. E um monte de homem. E de mulher era raridade você achar. Naquele horário, 2h30, 3 horas da manhã. Para 7 horas, 8 horas no máximo, estar com todas as frutas compradas, verduras, toda a mercadoria, para estar aqui no final da tarde. E assim, eu começava a sair de casa na quarta, chegava na quinta, na sexta já tinha que ajeitar algumas coisas, no sábado já era feira, e sempre trabalhando, né? Raro o dia que eu tinha para parar. Aí eu cheguei a um ponto que eu não queria mais isso para mim. Foi então que eu também descobri que eu estava grávida, no ano de 2017. Descobri que estava grávida, eu digo, não, então para mim chegou a hora de parar, eu não quero continuar, e também eu não quero criar o meu filho aqui na feira. Foi algo que eu decidi para mim.
Daí então eu parei, aí trabalhei um período aqui no mercado de meu irmão, o Avistão. E daí então veio alguns problemas na gravidez e tive que parar de trabalhar, né? Parei acho que por volta de 1 ano sem trabalhar. Veio a gravidez, veio depois o pós-parto e assim sucessivamente. Com o passar do tempo, acho que mais ou menos no ano de 2019, foi que eu assumi a padaria. Pronto, aí daí por diante foi que começou tudo. Certo. A padaria, tu ficou quanto tempo com a padaria ainda? Acho que em média de 2 anos. Aí veio a pandemia. Nessa época, tu não mexia ainda com doces, né? Não, de jeito nenhum. Nem na padaria, quando eu trabalhava, tinha funcionários para fazer tudo. Exatamente. Só Você é a parte de administrar e vender, né? Exatamente. Desse jeito. Durante esse período, né? Você já falou aqui que das suas dificuldades, das suas lutas, né? Antes de chegar onde você está hoje, teve algum período assim que tu já pensasse em desistir, parar, não sei, acho que não é isso para mim, né? Ou não? Sempre, mesmo com essas dificuldades, né? Que você disse que teve esses percalços, a questão na época da feira, teve o assalto, mas na frente, né? Teve a pandemia, que também já foi outro baque no seu comércio, né? Exatamente. Então, de certa forma, foram duas baixas, né? Que deixam a gente assim, traumatizado para empreender, né? Então, em algum momento desses 2 momentos de dificuldade, teve algum momento que você pensou em desistir ou não? Não, nunca, assim, isso é algo que, quando eu começo e algo que eu faço por amor, nunca penso em desistir. Sempre procuro inovar, né? Sempre procuro trazer alguma novidade, estudo mais um pouco, vendo que eu posso estar agregando no meu trabalho, mas desistir, não, sempre evoluir. Então é isso aí, pessoal. Vocês estão vendo aqui, como eu falei no título, né? Uma mulher guerreira, destemida, né? Eu sempre admiro muito as mulheres, né? Trabalho ao redor de grandes mulheres, né? Também sempre na minha vida, né? Desde a época de faculdade também, sempre tive contato com muitas mulheres. E a Andreane é uma dessas guerreiras que são forjadas aqui no nosso sertão, e o empreendedorismo é algo que também forja a gente, né? Ensina para a gente corrigir aqueles errozinhos que tivemos lá atrás para seguir adiante, certo? Esse momento agora de transição, me diz uma coisa, das experiências mais simples a gente viu onde surgem os maiores sucessos, né? Eu soube que na época que quando você foi, antes de eu contar essa parte, me dizer como surgiu a tua paixão, ou então assim, a tua vontade de fazer doces, salgados, não sei se tu faz, né? É só mais a parte que faz também, né? Faço, mas eu gosto de fazer por amor, como eu já lhe disse. Meu amor é por doce. Salgado eu faço, mas não é a minha paixão, não é o meu foco. A gente sempre tem que ter um foco, né? Sim, sim. Então, meu foco hoje é doce. Como foi que surgiu essa paixão? Essa paixão, ela veio por um desafio. Ela veio por um desafio de uma funcionária que eu tinha na padaria, né? Eu tinha funcionária para fazer somente bolos. Daí, então, ela disse que ia sair e que ia quebrar as pernas da padaria. Aí eu disse, tudo bem, sem problemas, né? A gente não pode obrigar ninguém a conviver com a gente e fazer o que ela não quer. Exato. Eu digo, tudo bem. E eu fiquei pensando, eu digo, se na internet só ensinar o que não presta, porque o pessoal diz que a internet só ensina o que não presta, né? Eu digo, só ensinar o que não presta, então eu não vou aprender. Mas caso contrário, eu vou adiante. Daí comecei a pesquisar, né, na internet, cursos, porque eu não gosto de fazer algo só por fazer. Se chega um desafio, eu gosto antes de estudar. Eu sempre gostei de estudar, nunca só meter a cara, eu vou fazer. Não, eu sempre gosto de entender todo o processo, o que é que significa cada produto, para que serve cada produto. Não é só por fazer. Ah, não, eu vou fazer um salgado. Não, para mim não funciona assim. Para mim, antes desse salgado, existe uma história, né? Então, aí eu comecei a pesquisar e achei um curso de bolos caseiros,
que era a função dela, era fazer somente os bolos caseiros tradicionais. E assim eu comecei, comprei o curso, assisti videoaula e comecei a colocar em prática. E não é que deu certo. E assim foi. Tudo bem, foram vendendo, todo mundo elogiando. E outro certo dia, novamente, uma funcionária disse, Andreane, eu queria que tu fizesse o bolo de meu menino do aniversário. Eu disse, não, mulher, eu não sei fazer bolo. Sabe, tu não faz aqui. Eu digo, não, tu quer comparar um bolo caseiro para um bolo de aniversário? Ela disse, não, mas tu faz. Aí comecei novamente a pesquisar na internet. Eu só vou pesquisar e eu vou tentar. E assim eu fiz. Coloquei em prática novamente. Ela super amou e assim sucessivamente, né? Como tinha padaria, não tinha algo como ficar abafado. Sim. E assim foi expandindo, né? O pessoal encomendando, e assim eu fui pegando o gosto, né? Aos poucos eu procurei me aperfeiçoar. E a maioria de meus cursos, eles são online. Eu só fiz apenas 4 presenciais. Apenas 4 cursos presenciais. Eu tenho mais de 20 cursos e digamos que 80% é online e vale super a pena. Eu não tenho nada a reclamar, porque assim, a internet vai depender de cada pessoa, o que realmente ela está procurando. Se você quer procurar evoluir, a internet é o seu ponto forte. Agora, se você quer procurar ir lá para o fundo do poço, ela também é o seu ponto forte. Ela está aí, a internet, ela está para todo gosto, né? Não tem o que a gente discutir. E assim eu fui pegando o gosto. Eu me identifiquei, eu faço por amor, eu me identifiquei na confeitaria. A cada passo que eu dava, eu me identificava mais. E até hoje, cada passo que eu dou, eu vou me identificando mais. Porque eu trabalho com doce, geladinho gourmet, torta de sorvete, tem os caseiros, né? Tem os biscoitos. Eu tenho um cardápio assim bem completo. Muita gente procura o salgado, mas eu não abro o espaço. Porque é algo Se abrir espaço, aí não vai dar conta, né? Exatamente, é algo que vai fugir do meu limite. E como eu tenho alguns problemas de doença, me limita um pouco, né? Já é bem complicado. Eu arrumei uma funcionária, não deu certo, então eu prefiro eu fazer o meu trabalho praticamente sozinha. Exatamente. Tá vendo aí, pessoal? Vocês que às vezes ficam só lá no Instagram, passando horas e horas no feed, né, ou no TikTok, e dizem, eu não consigo nada, não consigo desenvolver. Está aqui o exemplo vivo, né, de uma mulher guerreira que se sentiu desafiada, né, dentro do seu negócio, foi buscar onde? Na internet, né? Muita gente diz que nada online presta, né? Às vezes não é o produto online que não serve, às vezes é a pessoa que compra que não utiliza da maneira correta, entendeu? Então aqui, Andreane, é a prova viva que dá para se fazer, né? Essa questão, bolo, porque bolo não é algo tão simples de fazer, né? Exatamente. E você assistir uma videoaula e ali fazer o bolo e ele sair magnífico, como ela mesma contou, e hoje é uma das principais doceiras, é doceira que chama? É. Uma das principais doceiras aqui de Princesa e região, né? Então, tá aí a dica, certo? Para você que ainda está meio perdido ou perdida, né? Na sua área, né? Se tem uma paixão e pensa em cozinhar, fazer bolos, e acha que não é para você, Andreane é a prova viva disso, certo? Mais uma vez aqui, agradecer a você que está aqui conosco nesse momento. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa o teu comentário, já vai deixando sugestões para os nossos próximos programas, também para os nossos próximos desafios. Agradecer também aos nossos patrocinadores, né? iGreen Energy, Galeria de Arte Andréa Mariano, Fisiocorpus Pilates, Grupo de Abolição, de Cultura e Abolição e Centro Cultural João Mandu Neto. Você que é empreendedor, empreendedora, né? E quer que sua marca seja vista, sua marca chegue a mais lugares, estamos abrindo, certo, vagas para
patrocinadores ou patrocinadoras para estarem conosco aqui nesse projeto. É um projeto novo, projeto desafiador, né? Mas a gente, assim como Andreane, a gente acredita também no seu trabalho e na sua determinação. Continuando aqui com essa conversa com nossa convidada, me diz uma coisa, Andreane, quais são as principais... Você citou que tem algumas dificuldades, alguns problemas de saúde, certo? Como você vem superando? Eu sei que eu te acompanho no Instagram, eu sei que você pratica atividade física, né? Sim. Uma das atividades que eu vejo é malhação, tá? Não sei se você pratica ou você vai falar, né? Me diga aí como é que está sendo superar esse seu problema de saúde, né? E associando com o teu trabalho e as outras rotinas do dia a dia, principalmente no cotidiano, né? Que eu conheço muitas mulheres que às vezes também têm problemas de saúde e às vezes se deixam abater, né? Se desestabilizam por esse problema de saúde. E eu tenho visto que você, cada dia que passa, está melhor nesse sentido, né? Então, conta aí um pouco da sua experiência, né? Para servir de referência principalmente para as mulheres. Não é fácil. Tem que ter muita força de coragem, muita fé. Porque, assim, como você disse, muitas mulheres, elas se abalam, elas se entregam. Eu fui uma delas, Hércules, não posso mentir. Isso, eu me entreguei, eu tenho uma fibromialgia, para melhor dizer, meu problema é a fibromialgia. Luto com ela desde a infância, só que na infância o meu laudo foi febre reumática. Fui tratada como febre reumática, eu parei de andar por 3 meses, só andava mediante os braços dos meus pais, e eu tive um paliativo, né, digamos que na minha infância. E me agravou mais quando eu passei a trabalhar com a confeitaria, porque é algo muito pesado. Não é brincadeira você trabalhar na confeitaria, é muitas horas em pé, é muito esforço, tem que ter um psicológico aqui bem concentrado, né? E a fibromialgia eu acabei me entregando a ela. Eu cheguei em um período que eu não estava mais nem aí para nada. Eu lutei 3 anos até conseguir todos os meus laudos. Esse ano completa 4 anos já que eu venho na luta. Só que assim, me fez mudar, foi quando ela disse assim, eu vou lhe levar para cima da cama. Eu cheguei a um ponto do médico me dar 2 caminhos. Ou eu mudar de vida, ou eu viver o resto da minha vida em cima de uma cama. Eu já estava atrofiando. Eu já cheguei a um período de crise que eu já não consegui mais ficar em pé. Eu já não conseguia mais dar o meu melhor no meu trabalho. Eu já tinha dias de eu cancelar. Outros dias eu fazia porque eu já tinha o meu compromisso, eu tinha a minha responsabilidade ali. E é uma responsabilidade muito grande quando você pega um bolo de aniversário, não é só seu, existem outras pessoas, né, ali esperando pelo meu trabalho. Então, quando eu me vi nessa situação, foi onde eu mudei. Eu sou uma pessoa nova, tenho apenas 29 anos, mês que vem os 30 anos, se Deus quiser, né, e eu tenho um filho de 8 anos para criar. Meu marido é carreteiro, não passa muito tempo em casa, é mais fora do que em casa, então eu me via assim, digamos que num beco sem saída. Eu era quem realmente tinha que decidir aonde eu queria ficar, se seria em cima de uma cama, para as pessoas cuidarem de mim, ou se eu teria que mudar a chave. Então eu decidi mudar a chave, dei a virada de chave, que foi passar a me cuidar, a me amar mais, porque a fibromialgia, ela não tem cura, né? Eu não me dei com a maioria dos meus tratamentos, eu não me dei. Seria somente um paliativo para 30 dias, no outro mês eu já estava do mesmo jeito, medicação era a mesma coisa que água, e então chegou o tempo que eu digo, seja o que Deus quiser, eu não tenho mais o que fazer. Mas aí então procurei ajuda médica, hoje eu sou acompanhada, né? Eu não mudei de vida sozinha, tive que procurar ajuda médica, sou acompanhada por eles até hoje, tem uma equipe
acho que média de 5 médicos me acompanhando, entre nutrólogo, psiquiatra, reumato, personal, nutricionista, assim, é um conjunto. Exato. Né? A fibromialgia, ela mexe com todo o nosso corpo, e eu luto com ela todos os dias. Vou para academia com dor, sem dor, tem dia que eu não levanto nem um celular, assim, até um copo d'água tem dia que é um sacrifício para mim pegar. Pronto, esses dias mesmo eu desci do carro, eu estava com o celular na mão. Me deu uma cãibra, que para mim o que mais me afeta é as cãibras. Eu tenho bastante, não tem dia, nem hora e nem lugar. Eu com o celular na mão, eu gritei. Minha mãe estava do lado, mãe, corre pegar aqui o celular, que senão vai cair. Da cãibra que deu, porque eu não seguro nada. Assim, tem algumas coisas que eu trabalho com o pulso. Eu não tenho força nas mãos. Se eu colocar muito esforço, me dá a cãibra, eu já não tenho mais força de segurar. Então, esse é o motivo de eu não trabalhar mais com salgados, porque requer muito esforço. Exato. Eu não trabalho com a pasta americana, porque requer muito esforço. Então, disso é parte de esforço, não é comigo. Eu tenho que ser algo, digamos, que tudo é por dia. Tem dia que eu pego 30 quilos na academia, tem dia que eu pego 120 e assim sucessivamente. Mas tem dia que eu não tô pra nada. Então, assim, é uma luta constante, né? Viver com a fibromialgia, com o trabalho, com a casa, com a academia e faço ciclismo. Não é só a musculação, mas eu também peguei amor pelo ciclismo. Tenho um filho também de 8 anos que levo junto comigo a maioria dos pedais e vou ensinando a ele também desde pequeno a se cuidar. Eu tenho 29 anos e há 9 meses, que é exatamente o meu processo de mudança, tem 9 meses, e eu não comia uma fruta e nenhuma verdura. É uma vergonha falar, mas eu não comia. Tá, meus pais de prova, meu esposo, que eu não comia. Quem quisesse me matar, colocasse uma fruta, uma verdura no meu prato. Eu não comia de jeito nenhum. Assim, que até me livre de eu comer isso. Hoje eu já não vivo mais sem, Hércules. Eu aprendi a comer, eu aprendi a gostar e aprendi que nem na vida a gente deve fazer só o que realmente a gente quer, o que a gente gosta. Exato. Mas eu levo ainda pro trabalho, que eu só faço se for por amor. Se não for por amor, eu não faço, não. Mas já a comida, eu cheguei à conclusão que a gente não deve comer só o que a gente gosta, o que a gente quer. A gente tem que comer o máximo saudável possível. Por mais que não seja gostoso, você tem que se adaptar. Exato. Eu nunca tinha comido uma fruta, uma verdura, por mais que eu convivi, não foi por falta na minha casa, graças a Deus, mas era algo que não tinha em mente. Deu mudar de jeito nenhum. Hoje em dia, meu pai olha assim, diz, quem te vê, né? Comendo só isso. Eu digo, pois é, as coisas mudam. E assim, eu tento levar para a vida de meu filho também, Por mais que eles tenham tentado também comigo na infância, mas eu cresci assim, já que não quer, beleza, mas eu vou insistindo e mostrando a ele que na vida a gente tem que se cuidar desde novo, não é esperar uma doença. É algo também que eu não esperava, lutar com a fibromialgia por eu ser tão nova, mas a gente vai vencendo um dia de cada vez, Tá aí, pessoal, principalmente vocês, mulheres que têm fibromialgia, cada dia que passa a gente percebe, cada ano que passa, a questão do diagnóstico de fibromialgia tem aumentado, não, na verdade está sendo descoberto, Como você mesmo falou, tinha sido o diagnóstico de febre reumática, sendo que é fibromialgia, Então, o diagnóstico de fibromialgia não é fácil, Exige diversos exames, diversos sintomas. Lá na Fisiocorpus Pilates, a gente atende bastante mulheres que têm fibromialgia. E assim como você, exigiu o quê? Uma mudança de vida, Então, eu vejo, às vezes, tem pessoas que iniciam e desistem. Por quê? Todo início é difícil. Porque você vai lá fazer os exercícios, sente mais dores, porque o corpo não está acostumado, não é verdade? Exatamente. O corpo não está acostumado àquilo. E é como ela mesma disse, vai atrofiando se você se entregar. Então, tem que ser aquela persistência, resiliência,
todos os dias, né? Todos os dias, com dor, sem dor. Vai lá e pega, nem que seja um cotonete. Tem dia que o pessoal olha pra mim na academia, pega um cotonete pra ela. Eu digo, pode pegar, porque é aquela coisa, a gente tem que vencer um dia de cada vez. Um dia você acorda bem, como eu já disse, um dia eu pego 30, outro dia eu pego 100, até 140 quilos eu já peguei. Mas tem dias que eu não consigo. Então, assim, a gente tem que lutar todos os dias. Se entregar, eu já coloquei na minha cabeça, jamais, que quando eu resolvi me entregar, eu cheguei no fundo do poço e eu pensei de não sair mais. Não é fácil. É isso aí, pessoal. Andreane Coimbra, uma mulher guerreira, guerreira no sentido da palavra mesmo, como vocês têm percebido, né? A vida dela sempre foi de luta e batalha, como a grande maioria de todos nós. A vida não é fácil para ninguém. Vai depender se você, da sua decisão, como ela mesmo falou, né? Tem que se decidir mudar, né? Tem que se decidir viver, né? Viver da melhor maneira possível. Temos algumas perguntas aqui que o pessoal enviou na nossa caixinha. Uma pergunta aqui veio: qual foi o seu maior desafio da sua vida até hoje? Ela ainda tem muita vida pela frente, né? 29 anos apenas. Mas me diga aí, qual foi o seu principal desafio até hoje? Foi conciliar a fibromialgia com o meu trabalho. Está sendo até hoje um dos meus grandes desafios. Porque, assim, como eu lhe disse, tem dias que eu acordo bem, tem dias que eu acordo bem mal, né? Então, para conviver com a fibromialgia, para mim é um grande desafio. Há 4 anos vem sendo um grande desafio para conciliar os dois. Agora nessa vida nova, né? Porque hoje eu tenho uma vida nova. Eu renasci, perdi 25 quilos já em todo o processo. E eu digo que eu renasci. Para a fibromialgia hoje é um desafio grande, conviver com ela. Exatamente. E qual é o doce mais pedido? Eita, aí é difícil falar. Porque a gente tem o delivery, né, no dia a dia, Sim. sempre quando eu estou em casa, porque eu tenho minha vida de casa de trabalho, como eu já disse, meu marido é carreteiro, não convive em casa, eu tenho meu filho, levo para a escola, tem reunião, e eu tenho o meu acompanhamento médico, sempre me ausento, e tenho os meus pais, que são minhas 2 bolinhas de ouro. Que ali precisou, tem que largar tudo e ir atrás deles, né? Eu cuido de meus pais, graças a Deus. Eu peço muitos anos de vida para eles, né? Então, assim, todos os dias eu procuro trabalhar. Mas tem dias que eu não consigo trabalhar devido à minha crise da fibromialgia, né? Muita dor de cabeça, muita dor no corpo e muita dormência, então me impossibilita. Pronto, sexta-feira mesmo eu não consegui trabalhar, eu estava bem mal, e assim me sobrecarregou o final de semana, e assim sucessivamente, e a gente vai vivendo, né, um dia de cada vez. Mas a pergunta é, qual o doce mais pedido? Já que você disse que tem um delivery, ou não tem um específico? Não temos um específico, todos os dias sempre sai todos o que eu posto. Então, me fale aí, quais são os doces que você tem lá? Eu trabalho com os bolos caseiros, né, aí tem os mini bolos, que eles têm uma pequena cobertura de chocolate, aí vai uns docinhos, um morango, que eles é o que é o mais pedido no dia a dia. Né? Aí tem os biscoitos artesanais que eu produzo, e assim vai levando no dia a dia. Certo. Tem um aqui, mas você já respondeu, né? Como você lida com seus momentos difíceis, você já falou. Certo. Vamos, não tem essa pergunta, mas me veio aqui. Você disse que tem dias que consegue e outros dias não. Outros dias não consegue trabalhar. Principalmente quando é períodos de festa. Como é que você se programa para dar conta das tuas encomendas, né? Algumas coisas ela tem uma durabilidade, né? A validade, elas são boas, eu consigo fazer bem antes do previsto. Mas assim, nem tão antes, porque eu penso em mim, quando eu vou fazer algo, primeiramente eu penso se eu iria comprar, né? Digamos, eu faço geralmente meus bolos um dia antes, principalmente
um dia antes, bolos de aniversário, porque eles têm um processo de descanso, tem todo um trabalho, né, por trás. E eu sempre gosto de meus produtos frescos, né? Então, geralmente, digamos, a Páscoa, que a gente pode se programar um pouco antes. Sim. Eu sempre me programo umas 2 semanas antes, eu começo a produzir as cascas, não gosto de deixar nada para cima da hora. Quando a gente tem um produto que não é tão perecível, a gente consegue fazer uma demanda antecipada de umas 2 semanas no máximo. Certinho. Tá vendo aí, pessoal? Você que tem fibromialgia, que trabalha, sente dores ou qualquer outro tipo de problema articular, né? A gente sabe que a questão da pandemia, a tal da chikungunya, deixou muitas sequelas em muitas pessoas, né? Não só pessoas idosas, né? Mas de todas as idades. E às vezes tem aqueles momentos, principalmente nesse período mais frio, né? Não tem, a ciência não explica, mas a grande maioria do pessoal sente incomodar mais as articulações, tá? Então já tentem se organizar e se programar, se fazer sua agenda ali e se programar para aqueles períodos. E você já tem experiência, já trabalha há muito tempo, então já sabe. Tem o mês da Páscoa, então vou ter uma demanda maior. Vai chegar, vamos supor, final de ano, também tem uma demanda maior, né? Mês de férias. Vai ter um período ali de festas, né? Eu acho que o mês de maio também tem muita demanda ou não? Agora em junho. Em junho, né? A demanda maior é Dia das Crianças, a Páscoa e junho, que é o São João. E final de ano, que é as festas de formatura, né? E assim, pegou uma modinha de cada mesa ter um bolo. De cada mesa de um convidado ter o seu bolo específico. E para mim é um do tempo mais pesado, eu digo que é dezembro. É tanto que eu não trabalho nem Natal e nem Ano Novo. Isso aí você não conta comigo. É tchau e bênção. Natal e Ano Novo, até janeiro, eu tiro minhas férias. Tá certo. Porque o que eu trabalho não é escrito no mapa. Eu acho que chega em média de 500 bolos em questão de 2 semanas. Não é no meio, não. É 2 semanas. Fora docinhos que a gente não consegue contabilizar. Às vezes pai entra também na ajuda, é mãe, é vizinho, é um amigo. É um dos períodos mais corridos é dezembro. Aí é tanto que eu nem trabalho nem em Natal, nem Ano Novo. Justo, né? Como é? Vocês estão vendo, né? Ela é empreendedora, trabalha, sabe os seus limites, né? Então, às vezes a gente quer trabalhar, às vezes vou aproveitar que é um mês de festa, trabalhar bastante para ganhar muito, mas nem sempre o retorno financeiro vai ser, vamos dizer assim, atrativo o suficiente para você se desgastar tanto, né? Exatamente. Às vezes você se desgasta muito, aí vai ter que gastar na saúde. Por isso que eu já preferi fazer assim. Exato. Né? Esse é o 3º ano que eu não trabalho, nem Natal e nem Ano Novo. Já por causa disso, porque eu já sei, eu conheço de todos os meus limites. Eu dou meu máximo no período das formaturas, porque eu pego muitas escolas aqui, praticamente as escolas aqui da cidade. Então, assim, me sobrecarrega, então não vou conseguir repor minhas energias do dia para a noite. Exato. As dores, elas não vão embora do dia para a noite. Então, eu procuro tirar pelo menos 20 dias para descansar mesmo, não pegar nenhuma vassoura, eu saio até de casa. Mas eu saio de casa para ir para uma carreta. Eu passo a viver puro mundo, aí eu pego outra profissão. Olha aí, tá vendo aí? Aventureira. Segue com o esposo nas aventuras aí pelo Brasil. Eu dirijo carreta. E é? Dirijo. Olha aí, mais uma surpresa aí de Andreane, hein? Dirijo carreta porque, assim, se torna pesado para ele, né? Quando ele cansa, ele para e dorme quando ele tá só. E comigo, não, como eu já tenho muitos anos que eu dirijo, eu já dirigi caminhão desde o tempo da verdura, né? E carreta eu passei a dirigir com ele. A gente tem 10 anos de casados, né? A gente já tem uma longa história de vida. E eu fui pegando a experiência na estrada e quando ele cansa, ele vai deitar e eu assumo o volante. Ah, mas tu tem habilitação? Tenho AD. Eu ainda não quis porque eu tenho medo de abandonar a minha profissão. Olha aí, vocês clientes de Andreane, se perceberem que ela deixou de fazer bolo é porque ela virou carreteira. Pois é, aí eu penso assim, que eu tenho um filho para criar e tenho meus pais para me cuidar. Então eu ainda não quis, mas quem sabe no futuro eu passo para carreteira. Olha aí, tá vendo? Andreane, essa eu não sabia, Andreane me surpreendendo aí. Nos surpreendendo, na verdade, né?
Uma dica para quem quer começar a empreender, né? Tem que ter muita força de vontade, porque não é fácil. Sempre vem as dificuldades de início. Ela não, eu vou fazer porque fulano está vendendo, eu também vou vender. Não é fácil. Você tem que ter muita força de vontade e persistir muito. Não é parar do dia para a noite. E colocar o seu diferencial, né? Exatamente. Porque aquele negócio, bolo em todo canto tem, vamos dizer assim, né? Mas muita gente, principalmente minha esposa, ela já trabalhou com isso e eu não tenho esse paladar tão aguçado, mas ela diz, esse bolo aqui é de fulano, isso é de cicrano. Então já conhecem, né, o sabor da massa, né? Esses dias lá, teve um aniversariante lá na Fisiocorpos Pilates, que foi um bolo lá da sua confeitaria. Exatamente. Então é isso, pessoal. Qual sonho? Eu acho que um dos sonhos, ela já disse aqui, mas qual sonho que você deseja realizar, além de ser carreteira? Não, Hércules, eu me sinto uma mulher bem realizada, graças a Deus. Com tudo que eu já vivi, o que eu venho vivendo, eu me sinto bem realizada. Mas aí o sonho só se surgir mais para frente, mas eu sou bem realizada, graças a Deus, até hoje. Certinho. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, agradecendo a presença de vocês aqui, curtindo esse nosso bate-papo aqui com essa mulher empreendedora, guerreira e carreteira, né? Então, ó, nos spoilers aí que a gente vai soltando durante a semana, foi soltando durante a semana, né? Essa aí foi uma surpresa, até para mim também, que andei pesquisando a respeito da nossa convidada, certo? Agradecer aqui aos nossos patrocinadores, né? iGreen Energy, Fisiocorpos Pilates, né? Galeria de Arte André Mariano, Grupo de Cultura e Abolição e Centro Cultural João Mandu Neto, tá? Então é isso, pessoal. Já vamos andando aqui para a nossa parte já quase do fim do nosso bate-papo, esse bate-papo gostoso aqui que tá. Temos o quadro que chama Bate-Bola, né? Tivemos Té, como ele era corredor, a gente chamou Bate-Corre. Você aqui é o bate-bolo, né? Bate-bola, bate-bolo. São respostas rápidas, né? Eu vou dizer um tema e você pode responder. Ou uma palavra, ou pode ser uma frase pequena também, certo? Aí se você quiser falar, pode falar olhando para a câmera também. É para ficar aquele corte bem legal. Vamos lá, no nosso bate-bolo com Andreane, família. Meus pais e o marido. Fé. Fé. Temos que ter muito, sem ela a gente não somos nada. Trabalho. É algo muito importante para a gente poder sobreviver. Princesa Isabel. É onde eu nasci, me criei e eu indico para muitas pessoas. Empreender. Temos que ter muito foco para poder empreender. Gratidão. A Deus. Um sonho. Todos realizados. Um medo que venceu. Lutar com a fibromialgia. Uma pessoa que marcou sua vida. Meu filho. Uma frase que define sua história. Eita, agora aí você pegou. Mas eu posso ler algo que eu vi no Instagram e eu me identifiquei. Eu até tirei um print. Fica à vontade. Assim, eu me identifiquei, né? Quando eu vi, assim, eu gosto de refletir muito. Tanto música quanto palavras. A gente tá aqui conversando e depois eu paro para pensar e refletir cada palavra, né? E eu me dei com essa frase, eu passando lá no Rios e achei, né? Não me subestime, eu já queimei um barco comigo dentro para me forçar a nadar. Então, eu me vi assim, tipo, com a fibromialgia, né? Eu desafiei ela, quando eu me entreguei a ela. Acho que ela disse, agora eu vou lhe ensinar a lutar comigo, né? Igual como diz aqui, ela própria queimou, né, o barco com ela dentro para ela aprender a nadar. Então foi eu comigo, a fibromialgia. Eu desafiei ela, é tanto que eu me arrepio. Eu desafiei ela e ela disse, eu vou lhe ensinar a você sobreviver comigo. A você viver comigo todos os dias. E eu não sou uma pessoa de viver me lamentando.
Você vê, como vocês que me acompanham, meus stories, eu não sou uma pessoa de estar ali me lamentando, não. Vai ser muito, 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 muito difícil você me ver sem um sorriso no rosto, por mais que tenha sido um meu dia difícil, né? Por mais que eu esteja triste, lutando com minhas dores, eu nunca vou chegar me reclamando, porque eu aprendi que não resolve. Exato. Reclamar, por mais que sejam os seus problemas maiores que sejam, reclamar não vai resolver. Né? Então, é uma frase que me impactou bastante e também vinha a reflexão no final que a pessoa deixou, né? Às vezes a vida não nos dá escolha, ela derruba nossos planos, fecha portas, afunda certezas e nos coloca diante de desafios que jamais imaginaríamos enfrentar. E é justamente nesses momentos que descobrimos forças que nem sabíamos que existiam. Muita gente olha para a sua caminhada e vê apenas o resultado, que é o meu caso, né? Não vê as noites difíceis, as renúncias, as decepções e às vezes que você precisou continuar, mesmo sem saber se daria certo. Mas quem já atravessou tempestades aprende que a coragem não é só sentir medo, é seguir em frente apesar deles. Se você chegou até aqui, não foi sorte, foi resistência, foi a decisão de continuar nadando quando seria mais fácil desistir. E essa capacidade de se reinventar vale mais do que qualquer talento, porque nem sobrevive aos próprios incêndios, deixa de ter medo do fogo. Isso assim foi muito impactante, mexeu muito comigo e isso eu venho olhando e refletindo praticamente todos os dias. Porque, assim, isso resumiu toda a minha vida, todo o meu processo. É isso aí, pessoal. Realmente uma frase, uma mensagem marcante, né? Que mostra realmente a história dela e deve identificar várias pessoas com isso, né? Provavelmente. Ninguém deve se subestimar, né? Ao medo. Você tem que sempre se desafiar, né? Essa frase que eu quero deixar. Não se subestime ao medo. Você se desafie que você é capaz de conseguir. É difícil? Ninguém nunca me disse que seria fácil nessa vida, principalmente essa fase de adulto. Então, exatamente. A gente queria ser, quando a gente chega na fase adulta, a gente pensa, eu queria ser uma criança para não ter tanta responsabilidade, mas apesar que eu já cresci com minhas responsabilidades, né, desde a infância. Sim. Mas é uma frase que eu deixo aí para vocês, né? É uma coisa que muita gente às vezes para, né, e fica... A gente sabe que a palavra tem poder, né? Com certeza. Então, na questão que você falou aí de deixar de reclamar, né, e agir, né? Muita gente às vezes fica se reclamando, se maldizendo, né, se vitimizando, né? Exatamente. Dá para perceber que você não é nada disso, né? Não só porque você está aqui falando, mas quem conhece o seu dia a dia e sua história sabe muito bem, né, das suas batalhas. Então, para você aí do outro lado, né, que a história de Andreane sirva de inspiração para você que está aí às vezes deitado nesse momento, né, às vezes com a própria fibromialgia, dizendo não aguento trabalhar, procure profissionais, né, para te ajudar, né? Se às vezes você não tem o apoio de outras pessoas mais próximas de você, procure outros caminhos que você vai encontrar, né? Dentro da própria internet, Andreane encontrou a profissão dela, né? Ao invés de você estar seguindo páginas de lamentação, que só passa tragédia, então procure coisas boas que vai encontrar, né? Como o exemplo aqui da nossa amiga Andreane, certo? Quer falar mais alguma coisa, Andreane? Não. Contar mais alguma história que você deixou passar? Tranquilo. Tá tudo tranquilo? Já conseguiu passar a sua mensagem? Sim. E para quem... Agora vamos fazer o merchan, né? Para quem quer se maravilhar das suas delícias que você fabrica, como é que encontra Andreane para comer do bolo simples, bolo de festa, dos doces, dos biscoitos, né? Fale aí agora, faça sua propaganda.
Eu trabalho mais por pedidos, né? Como eu trabalho de casa, eu não tenho um ponto físico e nem pretendo, porque isso é algo que vai me prender muito, por eu não querer um funcionário e eu ter meus pais para cuidar, eu tenho um filho, eu tenho a casa, querendo ou não, eu tenho meu marido, por mais que ele esteja longe, mas ele chega e passa um período em casa, e eu trabalho por via delivery, o Instagram, o WhatsApp, o Facebook, todos esses meios, né? Então, eu faço a entrega na sua residência ou, particularmente, a retirada em minha residência. Qual o Instagram? É @coimbra_andreane. Telefone para contato? 83998 70 2636. Então tá aí, pessoal. Você que busca novas experiências nos doces, tá aqui uma mulher forte e guerreira que passa tudo isso através da sua arte de empreender e da sua arte ali nos doces de uma forma em geral, né? De antemão, quero dar meu muito obrigado a você, Andreane, por compartilhar sua história aqui conosco, né? Foi assim, de uma, como é que eu posso falar? De uma forma onde me enriqueceu cada vez mais, né? Então, cada história que senta aqui conosco aqui para compartilhar, eu levo um pouco para a minha vida, levo um pouco de ensinamento para mim. Então, sua história, sua vida, trouxe isso para mim aqui nesse dia, né? E você representa, né, muitos homens e mulheres aqui do sertão, né? Que acordam cedo, enfrentam desafios e seguem acreditando nos seus sonhos, né? Obrigado a todos que acompanharam mais um episódio, né, do Conexão do Sertão. O nosso agradecimento, né, aos nossos patrocinadores mais uma vez, tá? E para finalizar, vou dar a palavra à nossa convidada. Ela vai finalizar, ela já deu o seu texto, mas finalizar com suas palavras. Não, as palavras são poucas, somente para agradecer, né, a todos que assistiram a live, muita gente ansiosa por esse dia, e a você e a Andrea Mariano por me fazer o convite. Eu fiquei muito feliz por reconhecer a minha história, minha trajetória de vida. E é um prazer repassar para todos, quem não ainda conhecia, agora passa a conhecer. Exatamente. Hoje o tema foi contar um pouco da história dela e um pouco do empreendimento. Em outros momentos, vamos estar trazendo o Andreane, quem sabe, para ensinar você a fazer um bolo. Com certeza. Online, né? Já que ela aprendeu, já tem uma boa experiência. Com certeza. Então, quem sabe a gente não pode estar mais na frente fazendo esse projeto aí juntos, né? Então, para a gente finalizar aqui, mais uma vez, agradecer a todos vocês. Já se inscreve aí no canal, curte, compartilha, comenta, segue lá também o nosso @ lá no nosso Instagram, Conexão do Sertão. Estamos também aqui no YouTube, em breve também no TikTok, tá certo? Então, Conexão do Sertão da Paraíba para o mundo, conectando histórias que inspiram e transformam vidas. Muito obrigado e até a próxima.